Sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar uma aula sobre leões e gatos. Combinado? Então vamos lá. Só um pouco. Aqui. Raposas, chifres, dromedários, dinossauros. Página 76. Acho que é isso. Vamos lá. Não. 76 é a aula. É a página 216, 215, 214, por aí. Seja bem-vindo, mosquito. Aqui está. Vamos ver isso daqui. E daqui a pouco nós vamos trabalhar com gatos. Então é assim que nós vamos fazer. Aqui está. Só um pouquinho. Deixa eu fazer uma redução aqui. Pronto. Acho que vai funcionar. O Rei Leão foi feito em 2019. Aqui nós temos uma escultura. E aqui tem um desenhista que com a escultura ele consegue trabalhar melhor. Para criar esse personagem, eles pensam na forma. E olha, aqui tem um círculo. Se aqui tem um círculo, isso aqui é uma forma. Veja, eles fazem os estudos do corpo inteiro, da pata, e acabamos de fazer esse círculo aqui. A partir desse círculo, eu posso trabalhar uma caixa. Isso aqui é muito simples, não é? Então eu tenho a forma. Gabriel Grisbowski. Vamos trabalhar com gatos daqui a pouco. Mas antes quero ver o leão. Mas veja essa caixa como eu coloquei. Essa linha está aqui. Nesse ponto, a linha dele está inclinada deste jeito. Então a inclinação nele é diferente. Quando eu virei a folha, eu consegui a mesma inclinação. Mas digamos que eu não quero virar a folha. Eu quero desenhar na inclinação correta. Então, eu sei fazer a forma, mas eu tenho que saber fazer a inclinação. E a inclinação é esta. Aqui pode ser nessa inclinação que eu deixei. Ó. Eu olho, eu entendo. E essa é a minha compreensão que faz eu trabalhar melhor. Concorda? Olha, para isso daqui. Se eu olhar a parte de baixo desta caixa, ele pega esta parte dessa esfera. E a outra coisa que eu percebo é que esta caixa e esse círculo estão um pouquinho menor. Então eu reduzo. E pronto. Fácil, simples e legal. Daí, eu tenho a simetria, que está bem aqui, ó. Essa simetria me ajuda a localizar as coisas. Por exemplo, olha esse recuo. Eu peguei a simetria e fiz esse recuo. E aqui, eu faço a boca. E se eu repito isso daqui aqui, automaticamente, eu já tenho isso daqui. Vai um pouco para trás, inclinando para baixo. E eu já tenho o focinho dele. Simples. Sim e não. Nada disso é simples. Isso daqui, nós temos que saber fazer a inclinação, temos que saber fazer a volumetria. Se nós não conseguimos fazer na proporção correta, na inclinação correta, não é simples. Mas se vocês dominarem as inclinações, as volumetrias, que são formas, e as proporções, já estamos a meio caminho andado. Sim, John Jobs. Mas a única perspectiva que você vai treinar por agora é essa daqui. Para conseguir fazer coisas assim, a perspectiva que você vai treinar por hora é esta daqui, ó. Então,
tem que aprender a fazer esses cubos inclinados de vários ângulos diferentes. E é por isso que você vai aprender a fazer esse paralelograma e de vários ângulos. E como é um exercício, você pode brincar. Brinque e brinque bastante. Tá certo? Para conseguir fazer este cubo aqui. O nome desse livro é Compêndio de Desenho. E ele foi produzido para ajudar-nos nas nossas aulas. E eu estou percebendo que eu posso lucrar com minhas aulas vendendo o livro. Porque tem muita gente que está vendo e está falando que livro é esse. Então eu comecei a produzir alguns livros e comecei a vender. E é legal. Agora eu consigo pagar as aulas que eu estou dando para vocês. Isso é muito bacana. Sim, já tenho para vender. Já tenho ali, já tenho encomendas. E está vendendo. Isso é legal. Ele tem 520 páginas. Ele é feito de forma artesanal, por isso que a produção é bem pequena. Que se fosse uma gráfica, eu teria que produzir no mínimo 100. E eu teria que ter muito dinheiro. Mas se eu produzo em quantidade pequena, eu consigo lucrar de forma pequena, mas contínua. E é legal. Então eu fiz uma pequena gráfica aqui. Aí você manda uma mensagem para mim e eu converso contigo. Desculpa. Manda uma mensagem aqui pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp não, pelo TikTok. Olha só uma coisa. Eu fiz isso aqui sem falar. Desculpa. Eu me distraí. Aqui está a caixa. E esta caixa me deu a posição dos olhos. Um olho está aqui e o outro olho está aqui. Não é? Então, é assim que eu fiz o olho. Através desta caixa. E aqui está a esfera. E lembra que eu comentei que atrás, assim, da esfera, vocês têm a orelha? Essa orelha está abaixada. Ó. E lembra da aula de chifres? Para fazer a orelha, eu vou usar a aula de chifres, sendo que a distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui. A aula de chifres está acontecendo. Não é? Só vou acabar isso daqui e vou mostrar como que está ficando. A minha esposa depois vai mandar uma foto para quem pediu, para escolher qual desenho que vai querer. Ela já resinou, está secando agora. Enquanto estava dando aula lá na K2, não, na papel de papel, ela estava resinando. E começa o desenho. Quadrado e esfera. Obrigado, Jace, desculpe. Né? Certo? E funcionou. Bom. Essa parte de desenho de cubos... Aqui, eu tenho que olhar para a câmera. Estou olhando para vocês. Ok, funcionando. Essa parte de desenho de cubos, vocês têm que pensar o seguinte. Quando vocês veem isso daqui, ó, nessa inclinação... Oh, bati no celular, desculpem. Tá aqui. Quando vocês veem essa inclinação, olha como ela fica. O paralelograma, né? Ela fica meio inclinado, assim, ó. E isso aqui que vocês vão desenhar. Deste jeito. É um exercício que é importante para conseguir fazer muita coisa. Então, eu insisto, façam isso. Façam exercício de linhas, exercício de esfera, exercício de cilindro, exercício de escama. E eu acabei de lembrar que eu não estou vendo a mensagem de vocês. Só estou olhando os olhos de vocês. Estou olhando aqui, ó, direto, esses dois olhos negros olhando para mim. Querem ver o olho também? Ó, 2 olhos negros olhando para a tela. Esses 2 olhos representam vocês aí, que estão me olhando e eu estou olhando para vocês. É isso aí. Deixa eu mostrar uma coisa. Pera aí. Eu esqueci o que ia mostrar. Ah, aqui. Lembrei. Tá, então, com esse estudo de esferas, nós temos esses desenhos. E agora, vamos ver o corpo. Porque daí já começamos a fazer gato. Gato é melhor, né? Gato é bacana. Temos que fazer o gato. Aí nós temos o estudo do corpo. Assim. Vou usar, deixar esse aqui de lado, que esse é o novo, né? Eu vou usar um bem velho aqui, meio detonadão. Tá aqui. Gato. Aqui. Isto. Porque este é o meu, que eu uso na sala de aula, eu posso traçar sem medo de ser feliz. Não é? Aguiar,
Eu não sei o que você está falando, porque isso aqui é cartoon. Ó, isso daqui é realista. E isso daqui é cartoon. Eu faço cartoon também. Já fiz história em quadrinho, cartoon. E fui pago por isso. Mas é a pergunta... Ah, tá. É se eu, pessoa, desenhista, faço cartoon. Sim, faço. Agora entendi, desculpa. Fui meio lerdo, né? Desculpa aí. Eu tenho que pegar o outro celular para ler as mensagens melhor, senão eu vou ler de forma errada, como eu acabei de fazer. Recusar. Só um pouco. Eu quero ver a mensagem de vocês certinho, né? Então vamos lá. Todas essas aulas são gravadas. Beleza? Cadê o TikTok? Aqui está. Oh, mexeu com a pessoa errada. Beleza. Amigos. Cadê eu aqui? Eu sou amigo de mim, não sou? Sou. Mas não tô me achando. Opa, cliquei um outro amigo aí. Só um pouquinho. Eu vou ver a mensagem de vocês melhor agora. Assim que eu me achar. Aqui. Achei. Aqui estou eu. Ahá! Todos os artistas que têm estudo da perspectiva cartunista, o hiperrealismo, todos passam pelo básico. O John Jobs falou tudo. O cara. Obrigado por falar que eu vendo. Lucrar de que forma? Vendendo meus livros. Se alguém quiser comprar, eu vendo. É isso aí. Assim, Marcos Santos. Opa! A aula de hoje é Leão e Gatos. É só entrar em contato comigo. Qual seria a ordem certa para eu voltar a estudar? John Jobs. Me parece que você é meio avançado, né? Mas todos nós estudamos mesmo os básicos. A gente estuda traços e coisas assim. Então, se quiser uma dica de mim, você clica aqui. Você entra no meu perfil. Aí você vai aqui no YouTube. Você clica nesse canto aqui. E daí, você abre o YouTube. YouTube é seguro, não se preocupa. E aqui, ó, tá o exercício de traços, proporções, cilindros, cubos, aula de cilindros, cubos de proporção humana, como desenhar nariz, e vai embora. E vai embora. Nós estamos na aula 83, eu acho. Então, a aula 81 foi elefante, a aula 82 foi grandes gatos, e a aula 83 está acontecendo agora. Esse aqui eu vou ter que enumerar, porque esse aqui vai ser a aula 84, dinossauros. E esse daqui vai virar a aula 85, outros animais. Tá certo? Então, só faltou carregar. Aqui você vai ver todas as aulas dadas desde o início do ano. Vamos ver o que está escrito aí. Mas ninguém falou mais nada, né? Não. Posso sim, deixa eu seguir você aí, para conferir teus desenhos, tá? Mas não vou fazer agora, porque agora a gente vai continuar as aulas aqui, né? Ó, siga de volta. Tá aí? Estamos nos seguindo. Os desenhos estão no teu perfil? Ou você vai me enviar? Ótimo. Então, se eu entrar no teu perfil, vamos ver se eu consigo entrar. Aqui. Seguir com minha outra conta. Ok. Aí eu entro no perfil. Você faz da arte digital. Nossa, que lindo. Cara, que expressão legal. Olha o anjo. Nós demos aula de anjo já? Já. Vamos voltar aqui. Eu olho com cuidado, depois eu comento, tá certo? Gostei da Índia. Beleza, vou ignorar. Jogos é perigoso, pra mim, pelo menos. Tá, quando você tem isso daqui, você sempre pensa em proporção. E a primeira coisa que você pensa é no tamanho geral. Tá aqui, ó. Tamanho geral. Esse é o tamanho dele. Mas que tamanho que é esse? Isso é um retângulo. Qual o tamanho desse retângulo? Aí, bom, a gente pode tentar simplificar. Como? Faz um quadrado. É uma simplificação, como a gente já viu. E agora sobrou esse retângulo aqui. Eu vou pegar o tamanho desse retângulo e eu vou colocar aqui. Olha só. Ele deu até aqui. Nossa. Não quer dizer muita coisa. Se fosse no meio, era ótimo. É um pouco maior que a metade. Já é alguma coisa. Quer dizer que se eu fizer um quadrado, depois dividir no meio, mas colocar um pouco maior, esse tamanho eu coloco para cá e eu tenho o tamanho do Simba. Isso é perfeito. Emperor. Sim.
Nossas primeiras aulas foi só corpo humano. As primeiras 60 aulas. Nós começamos animais agora há pouco, sabe? A gente passou por plantas antes. Então foram 5 aulas com seres humanos. Combinado? Então você tem aqui, ó, o nosso leão, o tamanho. Oi, Evandro, tudo bom? Eu acho que foram 60 aulas. Acho que vou deixar aberto o YouTube para mostrar, né? Quantas aulas foram. Só um pouco. Wilton. Playlist, Countdown, Greensleeve, Concept 2. Seres humanos foi até a aula número 53. Até a aula 53 foram seres humanos. Essa é a primeira vez que vejo na FAI. Ah, beleza. Então no YouTube você consegue encontrar todas as aulas se quiser ver. Combinado? Tá aí. Este é um quadrado e esse é um retângulo que é um pouco maior que a metade de um quadrado. E é isto que vai me ajudar nesse desenho. Legal. Agora, vamos fazer o seguinte. Aqui está o retângulo. Se eu divido esse retângulo na metade, eu tenho na metade, cara, aqui. Eu não tenho nada. Ah, tá legal. E se eu dividir em 3 partes? Opa, eu tenho alguma coisa. Eu quero procurar proporção, e é isso que eu pego, é a nossa ideia. A ideia é proporções. Eu tenho uma grande dificuldade em fazer mãos e pés em forma geométrica. Tem aula disso já. Eu já dei aula em forma geométrica. Eu mostrei como fazer a forma geométrica, como fazer pés e mãos. Já está gravado. É só entrar no meu perfil lá. Então, 3 partes. Tá aqui. E já dou uma palhinha nisso daí. Só um pouquinho. Me aguarda aí. Tá aí. Lembra a história da curva? Olha como ele desce legal. Aqui é a metade, né? Aqui é não. É aqui que é a metade, né? Aqui é a metade. Olha como ele desce legal. Entende, ó? Ó, isso desceu isso, e isso desceu aqui, isso aqui, ó, né? Então, veja. Aqui é a metade. Eu vou fazer a mesma descida. Lá vai. Ficou até a metade desse. Veio aqui. E desceu aqui. Tá aí. E aqui, ó, tem essa linha central. E aqui vai estar a cabeça, tá vendo? Ó, a cabeça tá bem aqui. Ó, o quadrado que eu tinha visto, a bolinha que a gente tinha visto, o quadrado que a gente tinha visto, a bolinha que tinha visto. E essa forma esquisita é o que a gente está trabalhando, olha só. Esse pepino que é o problema a ser resolvido. Esse leão não foi criação minha, foi do Tim Gavitt. Acho que foi Tim Gavitt, deixa eu ver se tem aqui. Leão, Walt Disney... Ah, teve um monte de desenhista, mas quem fez a concepção... eu não tô achando o nome dele. Ah, procura aí quem fez o concept art do Rei Leão. Não foi o Tim Gavitt, tá? Foi um outro cara. Então, o Rei Leão é um desenho animado muito antigo, sabe? É de 1994. Isso aí. Aqui tá o pepino. E, ó, a perna tá aqui e a perna tá aqui. Pronto, nós temos elementos para conversar a partir desse pepino. E vamos conversar. Isso aqui é a forma geométrica Glacioraptor Cryovora, porque a geometria é feita de elipses, de trapézios, de triângulos e de cilindros, depois tem o tridimensional. Dessa vez eu optei por fazer só o pepino, o quadrado para me orientar, para a gente trabalhar isso daqui, para conversar de um outro assunto, que é anatomia. Bem aqui, você tem a caixa torácica. E bem aqui, você tem o ilíaco. Essa caixa torácica, ela é ligada pela coluna vertebral. E esta é a cervical. E aqui, ó, é o crânio. E a partir disso que a gente vai fazer os movimentos. Aaron Bays, obrigado, Aguiar. Valeu, valeu. Aguiar me ajudou aí. Deixa eu escrever aqui.
Aaron Glazer. Blaze. Tem que fazer a pesquisa melhor, né? Muito obrigado. Tá aí. Aí, bem nessa parte, você está vendo esse triângulo? Isso daqui ele representou o que a gente já conversou antes como escápula. Essa é a escápula que vai dar movimento, e eles têm que saber disso, porque eles não são meros reprodutores de desenho, eles são animadores. Oi, DVD, tudo bem? Está acontecendo uma aula de leão, é a aula número 83. Nós já tivemos aula de seres humanos, até a aula 50 e pouco. Essas aulas acontecem desde lá no final de janeiro. Agora estamos em julho. Nós estamos dando aula domingo, segunda, terça... Não, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Sexta não, mas dessa vez vai ter sexta. Não sei se vou conseguir dar aula amanhã, vai depender das dores. Eu vou fazer uma cirurgia e se eu não estiver com dor, vamos à aula, tá? Oi, Silver, de Hedgehog. Muito obrigado por estar aqui presente. E as aulas vão avançando, tá? A gente vai dar aula de moto, de avião, de perspectiva de casa, de sombra, de aquarela, de guache, até o final do ano. E hoje é leão. A escápula está unida com um osso chamado húmero. E esse aqui está unido com dois ossos chamados rádio e ulna. E isso aqui no pulso você tem o metacarpo. E aqui você tem o dedo. Que ele falou para fazer assim, ó. O Aaron. Você faz uma bolinha maior, faz uma bolinha menor e puxa uma curva assim. É assim que ele falou. Oi, Lele! Lele GB, seja bem-vindo. Viu? Funciona. Nós fizemos isto ontem. Ontem nós estávamos desenhando com fotos reais. Não estávamos. Dá para fazer isso com fotos reais. Nós temos, no cavalo a gente trabalhou com fotos reais também. No elefante a gente trabalhou com fotos reais. No dromedário a gente trabalhou com desenho com fotos reais. A gente fez um rosto a partir de fotos reais também. Então, funciona, sim. Só que hoje eu queria ver cartoon e partir para gatos. Tá, vamos ver se dá tempo. 18h28. Acelerar. Aqui é o pulso. Aqui é o cotovelo. Aqui é o húmero. Aqui é o rádio e a ulna. E aqui é o metacarpo. E aqui tem os dedos que tem as falanges. Tá funcionando. Então, isso daqui vai para trás. E aqui eu vou colocar uns pelinhos. Isto. E aqui eu coloco um músculo, o bíceps. E eu desço aqui. Ó, funcionou. Parece um cachorro, né? Cara, tá parecendo um cachorro. Eu fico de cara com as expressões do rosto dos cartoons. São muito bons. Pois é, são mesmo. Vamos voltar a uma coisa aqui. Aqui tem os estudos de expressões de cartoons. Vamos voltar para a parte de expressões. Olha, boca aberta, olho esticado. Por que estou mostrando pessoas se você falou cartoon? Olha isso daqui. Por quê? Porque quando você faz estudo de expressões humanas assim, você na verdade está humanizando as expressões. Então, você coloca esses estudos aqui no animal, mantendo a questão das proporções e coisa tal, e tudo vai dar certo. É assim, olha só. Aí, até dá pra fazer muito mais que isso daqui. Isso aqui é até limitado de tudo que você pode fazer. Por isso, é o estudo de expressões e cartoons em gerais. Gerais. Meu Deus, que português horrível. Tá, vamos apagar de leve essa parte. E o que a gente faz aqui? Aquilo que a gente viu ali. Isso aqui, ó. Reto, puxou, faz isso aqui pra cá. E lembra da aula de cabelo? Puxões, ó. Puxão, 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 puxão. Quais são as regras de cabelo? Caimento, corte, caimento e... Eu esqueci. Forma, corte e caimento. Forma, corte e caimento. Caimento, corte e forma. Tenho quase certeza que é isso. Beleza. Que seja. Então, se for a forma é para cá
E essa forma é para cá. Aqui está a forma. Então eu faço todo o pelo baseado nessa forma. Aqui tem o triângulozinho. E aqui era o quadrado, né? Então aqui está o olho, de acordo com o quadrado que eu estava fazendo. Vou ter que sair agora, mas vou ter que seguir lá no YouTube. Certeza que essa aula vai estar lá no YouTube daqui amanhã ou depois da manhã. John Jobs. Muito obrigado por ter aparecido e valeu. Estou te seguindo com meus 2 canais aqui. Então, você vai conseguir fazer as expressões, ó. Plá. Não é fácil? É, funciona. E tem as expressões de corpo também. A gente comentou sobre isso também, que pode ser aplicado. Ó, daqui, você tem o ilíaco, do ilíaco, você tem o fêmur, do fêmur, você tem a tíbia e a fíbula, da tíbia e a fíbula, você tem o calcâneus, que vai ter o metatarso, e aqui, seguimos aquela ideia que ele passa dos pés, né? Calcâneos. E aqui, lembra aquele desenho da coxa que eu falei, ó, o pernil? Desenho um pernil, lembra disso? Lembro, né? Ó, pernil. Funciona. Tá aí. E o leão começa a surgir. A cauda, uma ponta na cauda, dentro desse quadrado. Vamos fazer o outro, ó. Esse fêmur agora eu vou colocar para cá. Esse fêmur eu vou colocar para trás. Aqui está o calcâneus e aqui está o pé. Então aqui você tem o pernil, que eu comento que vocês têm que aprender a fazer esse pernil, né? Ó, pernil. Calcâneos. Pé e tá aí. E o outro braço, eu poderia adiantar. Vamos ver? Não vamos fazer diferente desse, tá? Assim. Escápula, tá aqui. O húmero estava para cá, agora eu vou colocar o húmero para frente. Aqui está. Então, esse daqui eu vou colocar aqui, ó. O rádio é a una. Aqui está o metatarso. E aqui está o outro pé. Acho que eu vou colocar mais para cá, assim. E ele começa a andar. E essa parte eu corto. E ele funciona. Funciona. E aí? Você consegue fazer o giro, isso é um treino. Se faz a rotação, como a gente já fez no gorila. Seja bem-vindo, Wender Ferreira. Tudo bom? Quando a gente parte de um realista, como foi falado, ó, vamos ver esse daqui. Quando você estuda ele, você pensa, forma. O Espírito Santo, Alcides, é melhor tirar esse papel aqui, tem informações de alguém que eu não conheço. Beleza. Aí está. Pronto. A forma que eu estou vendo é esta. Legal. A cabeça, proporcionalmente, está aqui. Ó, a forma e a cabeça. Feito. A cabeça tem que fazer aqui dentro. Quando a gente estudou as cabeças desses bichos, a gente viu algumas coisas, né? A gente viu um retângulo, a gente viu isso daqui saindo assim, por exemplo. Ó. Eu vejo essa forma, eu coloco. Eu vejo isso daqui, eu coloco. Eu vejo isso daqui, eu coloco. Claro que tem que ter a proporção. Aqui eu vejo reto, eu coloco. Só que eu estou pulando, estou fazendo a proporção menos chutômetro, só para mostrar rápido, tá? Que eu quero fazer gatos hoje. Eu estou bem, Wender Ferreira? Bem-vindo, né? Eu já falei bem-vindo. Se eu não falei, falei agora. Às vezes eu me distraio, tá? Me desculpe. Mas eu estou vendo as mensagens. Eu recebi 3.501 curtidas nos últimos 5 minutos. Obrigado. Valeu, cara. Nossa, tô com 12k
Nossa, nunca recebi tanta curtida assim. Valeu, ó. Coração. Vamos lá. Tá aqui. O Y. O nariz. E a proporção. Cadê a borracha? Perdi a borracha. Achei. Aqui, ó. Está a boca. Eu tenho esse tamanho aqui, ó. Ah, vou marcar aqui para vocês verem, olha só. Eu tenho esse tamanho e daqui, aqui está o olho. Olha que legal. Esse é o tamanho da distância do olho e a boca está no meio, entre o topo do nariz. Eu estou dizendo para vocês que se eu fizer linhas assim, aqui, ó, está o focinho, aqui está o topo do nariz e a boca está no meio. É isso que eu estou falando. Isso é proporção. Daí, vai acontecer o seguinte. A distância do outro era maior. Quanto maior? 1,5 vezes isso daqui. Então, se eu pegar 1,5 vezes aqui, o olho vai estar nessa distância. E aonde? Eu não sei. Vamos fazer o seguinte. Eu vou medir entre um olho e o outro olho, viro esse desenho e confiro com relação a essas coisas aqui. Olha só. Deu 1,5 vezes. Não, deixa eu mostrar devagarinho. O que eu falei foi o seguinte, mais perto de você, é incrível isso, cara, muito incrível. Peraí, vamos aproximar. Ó, aproximei. A gente mediu daqui até aqui, ó, até o topo do nariz. A boca ficou no meio, tá? Boca no meio, beleza? Daqui tudo bem. Agora eu vou medir a distância do topo do nariz até o olho. O olho ficou até na metade do outro traço, viram? Isso é a proporção. Agora veja esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho, que é 1,5 vezes a distância da boca até o queixo. Eu viro esse tamanho e ele encaixa exatamente entre os dois olhos. Isto é incrível. Por quê? Porque esse tamanho de 1,5 vezes, eu coloco esse tamanho aqui e aqui está o olho. E se eu desenhar um quadrado aqui, ó, o olho vai estar daqui e o outro olho vai estar aqui. É isso que eu sei. Proporção é uma arte genial, mas não esquece da linha de simetria. Por quê? Essa linha de simetria vai me ajudar a fazer esta linha horizontal e essa distância tem que estar a mesma distância daqui até aqui. A linha de simetria me dá isto. Por isso, volte na aula de simetria, quem não sabe da aula de simetria. Simetria é para fazer tipo taças, copos, vasos, tudo que é simétrico, e olhos. E depois, o olho está aqui, olha como ele é pequenininho. A gente sempre erra no tamanho do olho. O olho tem esse tamanho. E se eu comparo esse tamanho, ó, dá aproximadamente metade da distância entre os dois olhos. É isso que eu vi ali, metade do tamanho. E agora tem que ver a forma. Eu vejo que ele sobe, não faz um olho inteiro. É igual o olho humano. Faz uma coisa num olho, faz a mesma coisa do outro lado. Faz uma coisa de um lado, faz a mesma coisa do outro lado. Faz uma coisa de um lado, faz a mesma coisa do outro lado. Faz uma coisa de um lado, faz a mesma coisa do outro lado. Pronto. A íris e a pupila. Vou deixar mais escuro em cima. Vou aumentar esse preto aqui descendo. E aí está. Entenderam a ideia? E depois? Vamos acelerar. Que eu quero desenhar gato. Pelo menos um gato, né? Estamos desenhando grandes gatos. Mas temos que desenhar gatos pequenos também. Ó, sobrancelha. Tudo que faz de um lado, faz do outro lado. Vamos ver a simetria, a orelha? Tá torto, cara. E será que está na altura certa? A distância daqui, desse traço de cima, até aqui. Olha, aqui, ó. Deu a distância do olho até o topo do nariz e do nariz até a boca. Deu a mesma distância do nariz até a boca. Vê, ó.
Não. Não, da boca até o olho, ó. Da boca até o olho. Da boca até o olho é a mesma distância do olho até o topo. É isso que eu vi. Isso varia? Varia. Então você sempre vai ter que estar medindo. Por isso aprenda a encontrar as relações. Proporção é relação de valores. Ashley, bem-vindo. É relação de valores. Vamos ver se alguém falou alguma coisa. Não? Nossa, recebi 3.696 curtidas novamente. Cara, valeu. Então, a distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui. Então, é aqui que é o topo. E olha a simetria. Legal. E a orelha, ó, tá no final aqui, ó, do olho. Então, a orelha está aqui e a orelha está no final do olho. Está aqui. Então, a distância daqui até aqui é a mesma que a distância daqui até aqui, ó. Tá funcionando. E o tamanho da orelha? Eu comparo com alguma coisa. Eu não vou comparar. Vocês já estão entendendo a história da proporção, né? Tá aí. O desenho começa a ganhar forma. Ó que lindo. Natália, seja bem-vinda. Se puder depois, pega um lápis, um papel, um bloquinho. Aí está. Ó, o pelinho, ó. Esses traços que são os truques. Esses traços assim. Ó, as achuras também são truques. Esses tracinhos, como vocês vão fazer, é que é o truque. São texturas. E tudo que se faz de um lado, tem que fazer igual do outro lado. Uau! Isso é fantástico, Natália Santos Costura Bordado. Fico muito feliz que você esteja me seguindo lá. Nossa aula, você sabe que não é de moda, né? É de concept art. A gente teve moda, mas direcionada para o concept art. A gente mostrou modelagem, mostrei um pouco como mexer com fio e agulha, falei um pouco de cosplay, mas tudo voltado, e fiz um pouco da história da moda, não é? E armaduras, tudo voltado para concept art. Mas eu fico muito feliz que esteja me acompanhando, porque eu acho que a história da moda, quer dizer, isso acrescenta muito na moda, você seguir essas ideias. Ó, simetria, 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 simetria. Tô seguindo você com a minha outra conta agora também. Eu tô seguindo você? Eu tô mesmo. Ah, confirmado. Eu sabia que eu tava seguindo. Eu vi você. É verdade. Eu lembro que eu tinha visto. Aí está. Eu sigo desde a live passada. Ou retrasada, não lembro agora. Obrigado por permitir. Ó, eu estou fazendo errado. Lembra a ideia? Tudo que acontece de um lado, eu faço do outro lado de forma igual. Veja a distância, marco. Veja a distância, marco. Tudo que acontece de um lado, eu faço do outro lado igual. Olha como está funcionando. Funciona, né? Não vou continuar a cabeça até terminar. Não, porque eu quero... Desenhar simetria trabalha com os dois lados do cérebro, não é, Wilton? Eu não tinha pensado nisso, mas tem todo sentido. Tem. Porque tem essa história dos lados do cérebro, que um lado trabalha diferente do outro lado. A mão esquerda é dominada pelo lado direito, a mão direita é dominada pelo lado esquerdo. A parte matemática fica de um lado e a parte emocional do outro. E outras coisas que eu não lembro. E quando você pega ver de um lado, você vê com um lado do cérebro, quando você vê do outro lado, você vê com o outro lado do cérebro. Nossa, que bom que nossos cérebros se comunicam. Imagina que se não se comunicassem. Existem algumas doenças mentais e alguns choques e traumas que causam essa separação. Isso é terrível. Dá uns danos. Sabe aquele filme Tempo de Despertar? Eu não lembro o nome do doutor. Mas o doutor psiquiatra que é retratado nesse filme, ele é uma pessoa real. E ele fala dessas doenças. Despertar. Ele fala dessa doença num livro dele. Fala sobre várias curiosidades sobre o cérebro. E é um livro muito bom. Mas vamos voltar aqui. Muito bem colocado. Ó, aqui está a escápula e aqui está a escápula. A escápula está aqui e a escápula está aqui. A escápula é unido com uma coisa chamada úmero. O úmero está aqui. Logo, aqui vai estar o cotovelo. Legal. Cotovelo, cotovelo. O cotovelo dali está um pouquinho mais afastado. Então tá. Tá aí, ó. Fechou. Cotovelo. E do outro lado, mesma coisa. Cotovelo. Opa, aqui, ó. Cotovelo. Beleza? E aqui,
nós temos o cotovelo. Precisa fazer saber dessas coisas para fazer esse desenho? Não. Mas como a gente está estudando anatomia, a gente vê um pouco além, certo? Daí, esse aqui está indo para frente. Como ele está indo para frente, eu imagino esse cilindro. Muito bom mesmo, eu adoro aquele filme. Tem que assistir de novo. Faz muito tempo que eu assisti. E esse cilindro tem esse tamanho, que se comparar, dá esse tamanho. Então eu ponho esse tamanho aqui, faço o cilindro e ligo o cotovelo. Tá aí, ó. É um cano que veio para cá. Perfeito? E o outro? O outro tá aqui, ó. Bem aqui. Ó que estranho. Mas tem algo errado nisso. Não, não tá. A única coisa errada que tá é que esse aqui eu devia fazer um pouco mais para trás. Porque esse daqui tem um outro cilindro que vira para cá, que é o metacarpo. E depois você tem a pata. Ó como você entende melhor quando você faz desse jeito. Ó. Não dá uma compreensão melhor? Obrigado, exatamente esse nome. Eu li esse livro faz muito tempo. Oliver Sacks. Ó. Oliver Sacks. Tempo de despertar. Curiosidade. O autor do Sandman, ele usou o Tempo de Despertar para criar a primeira história do Sandman. A história do Tempo de Despertar, não. A história das pessoas que dormiram, que é relatado no Tempo de Despertar. Dizendo que eles dormiram de repente, não por causa de uma doença misteriosa de sono, mas porque o Morpheus foi aprisionado. Então é uma história de ficção, tá? Então tem essa relação. Desculpa, eu queria terminar isso daqui assim. Pronto, continuando aqui. Então, esse virou para cá. Aqui está. Perfeito. Tá aí. E o outro? Ele tem a pata aqui, ó. A partir disso, aqui está o metacarpo. E aqui estão os dedos. 1, 2, 3, 4. E o polegar aqui atrás. Falar em polegar, o outro polegar está aqui, ó. Aqui está o polegar atrás. A gente estudou esse negócio de polegar ontem, né? A gente vai estudar mais depois. Que horas são? 18h50. Estamos indo bem. Beleza. Valeu, artista da natureza. E seja bem-vindo. Aí está. E, do outro lado, sabe o que eu acho? Que depois de 1 hora aparece uma mensagem para mim que eu estou inativo. Que, como eu estou inativo, a live vai fechar. Daí eu tenho que encaixar um quebra-cabeça. O que eu acho é que, se eu mostrar o meu rosto, eu retardo isso daí. Vamos testar. Quando der 19 horas, eu mostro meu rosto novamente. Aqui está. E a pata vem para cá. Mas olha, aqui está a caixa torácica. Aqui está o ilíaco. Aqui está o fêmur. Assim. Fêmur. Então aqui está o joelho. Aqui está a perna. Aqui está o calcâneo. Aqui está o pé. E aqui, ó, usando a técnica do Rei Leão. Tá vendo as voltinhas? Legal. E lembra a história da coxa? Ó, barriga, coxa e funciona. Taran. Cara, tô bem, hein? 23k, 3.390 curtidas. Valeu de novo. Você tá bem nos dedos. Brigadão. Aí. Pena que não tá desenhando, mas obrigado. Ó. Esse sobe e esse sobe. Só faltou a outra. Vou fazer a outra. Joelho. Cilindro. Metacarpo. Calcanhar. 1, 2, 3, 4. Aí está. E agora eu só faço os cilindros para lá. Vamos para aquecer este. Fazer isto. E a gente fez o que não tinha. E é essa história. A história é entender o desenho de forma anatômica. Aí vocês fazem mais. Amigo, você estuda Dynamic Sketch? Eu falo para todo mundo estudar Dynamic Sketch. E eu falo para vocês irem lá no YouTube. A gente já falou disso daí, né? Mas Speed Drawing.
assim. Vocês vão pesquisar no YouTube pelo seguinte termo. O termo é, espera aí, Speed Body Drawing Academy. E vocês vão encontrar non-nude series. E vocês vão fazer esses desenhos no tempo que está correndo aqui. Para treinar sketch rápido. Para treinar esboço livre. Aqui vocês vão aplicar tudo que vocês aprenderam de triangulação, de quadrado, de volume. E quando vocês pensam, vocês não falam. Tudo que eu estou explicando aqui, a gente faz de uma forma rápida. Vou mostrar. Com esse gato. Ó. Não vou falar nada agora. Vamos ver. Ah, não é esse. É. Foi. Que vontade de falar. Tá, vou falar. Eu devia ter pego um lápis. Lapiseira me atrasa. Vou falar de novo. Nunca comece pela cabeça. Tipo, só faça o volume da cabeça. O que importa é o corpo todo. O calcânios. Calma. Vem pra cá. Um minuto e 31. Entenderam a ideia? Vocês fazem um esboço rápido. Bem rápido mesmo. O canal de pose. Já passo. Calma aí. New Master Academy. Deixa eu escrever para vocês. Peraí. Cadê meu... tá aqui. Tem uma ideia. Será que eu consigo passar o link para vocês? Não, mas eu acho que consigo copiar esse daqui. Pronto. Aí. Passar para todos, né? Pronto. Deixa eu ver se apareceu. Apareceu. Na verdade, a gente tem que estar mais treinado, a gente tem que reduzir para 40 segundos. 1 minuto e meio foi muito lento. E tem que estar bem certo em 40 segundos. Você tem que fazer a proporção exata. O Master Academy, ele começa a crescer e os desenhos começam a ficar mais complicados. O tempo começa a aumentar, Evandro. E é justamente para você treinar tudo que você aprendeu. Isso é importante. É importantíssimo isso. Natália, esse K2 Escola de Desenho é a minha outra conta para eu poder ver o que estão escrevendo e conseguir funcionar melhor. Entende? Mas a conta que eu dou aula é essa daqui que eu estou fazendo, tá certo? É isso aí. Bom. Tem que mostrar meu rosto, né? Pera aí. Que horas são? 18h57. Agora vamos ver se vai dar certo. Pronto, agora eu estou mostrando meu rosto. Bom, gente, essa história de fazer círculos, quadrados, retângulos, perspectivas, sempre vai ajudar vocês, sempre. Por isso que eu vou sempre repetindo essa ideia. A gente trabalha muito com repetição. Então, quando a gente começar a mexer com engrenagens, correntes, não acabou a aula ainda, eu quero desenhar gatos, tá? Começar a desenhar com a aquarela e outras coisas, eu vou falar sobre o mesmo assunto, porque eu acredito que repetição é importantíssimo em qualquer forma de estudo, ok? Repetição é importantíssimo. E outra, vocês têm que treinar. É importantíssimo treinar. Consiga um bloco de desenho pequenininho, sabe? Pega uma folha, ó. Pega uma folha de papel A4, rasgue no meio, coloca um em cima do outro, dobre, faz um bloquinho, grampeie.
Coloca no bolso, faz uma capa, coloca no bolso e toda vez que tiver uma folga do trabalho, a hora do almoço, coisa assim, pega a lapiseira que vocês mantêm junto com vocês e começa a desenhar. Treina. Vocês têm o YouTube, vocês têm inteligência artificial, vocês têm TikTok, vocês têm Pinterest, vocês têm tudo na mão. Mas tem que treinar, sério. E quem vai fazer o Enem tem que estudar, tá bom? Tem que estudar. Faça o estudo daquele de 20 dias que eu falei para vocês, sabe? Faça aquele estudo. Um dia vocês estudam química, o outro dia vocês estudam química, o terceiro dia estudam biologia. Até terminar os 20 dias, repete até a hora do Enem. Tem que treinar tudo. Tudo. Todas as coisas, a gente tem que pensar. Não é muita coisa que eu peço de vocês. É tipo meia hora, 20 minutos para melhorar, beleza? E essa é a nossa ideia aqui. É repetição. Então vamos continuar. Gatinho. Vamos ver agora se vai aparecer aquele negócio de não vimos atividade durante 1 hora, por isso a live vai acabar. Vamos ver se agora aparece. Vamos ver aqui. Um pouquinho mais para a esquerda. Esse daqui é aqui. Esse aqui é um osso de gato e aqui está o gato. Eu já fiz isso tantas vezes, né? Vamos lá. Eu tenho isso daqui. Eu meço, coloco aqui. Olha a paciência minha. Eu estou repetindo sempre a informação. Se vocês não medirem, é porque vocês são teimosos, meu. Vai medir. Deu 1,5 cabeça. Sai dessa teimosia. 1 cabeça não. Deu 1 quadrado e a metade de 1 quadrado. É isso que deu. Né? Então, esta forma desse retângulo, aonde eu encaixei isso daqui, dá 1 quadrado, pode falar 3 retângulos, ou 1 quadrado e meio, ou 3 retângulos, podia ser, né, ó, iguais. Pronto, já dividi em 3, ó que legal, perfeito. Já estou vendo que a escápula está aqui, já estou vendo que o íleon está aqui no meio. Olá, íleon, ilíaco, pubis, sacrum. O sacrum é onde que vai a cauda, né? Aqui é a cauda. Já estou vendo a coluna vertebral, ó. Coluna vertebral. Já estou vendo a cervical. E estou vendo a cabeça, mas não tenho a menor ideia qual é o tamanho da cabeça. Vamos medir. A distância daqui até aqui, eu pego essa distância, coloco aqui, 1, 2... deu mais ou menos 1/3 disso daqui, mais ou menos. Então tem esse tamanho. Legal. Então aqui está a cervical. Perfeito. Aqui está o crânio. Aqui está o orbicular bem no meio. E aqui está a mandíbula. Legal. A escápula está aqui. Bem aqui é o meio. E o que tem nesse meio? Olha o que tem aqui. Bem no cruzamento disso daqui, ó, bem no meio, eu tenho o húmero de trás, o rádio e a una e o pé. É isso que eu tenho. E se eu virar, você não está com a impressão que isso aqui ficou mais comprido, isso aqui ficou mais curto? Eu estou com essa impressão. Eu vou deixar no tamanho correto. Tíbia e fíbula, metacarpo, primeira falange, segunda falange, terceira falange. Tá aí. E aqui? Ó, aqui a linha do meio, o joelho ficou para cima, né? A linha do meio e o joelho ficou para cima. Joelho, joelho, tíbia e fíbula, calcâneos, metatarso, primeira, segunda, terceira falange, primeira, segunda, terceira falange. Aí tá. Bom, isso daqui tá aqui, ó, quase nessa linha, tá aqui. E aqui está a caixa torácica. Acho que esse aqui vai um pouquinho mais para frente, Beleza, tá aí. Tá feito. Isso é um estudo fácil, é um estudo de compreensão. Agora vamos fazer isso daqui. Tá, cadê minha borracha? Tá aqui. Perfeito. A gente vai fazer este. Bem aqui, ó. Forma de pelinho. Aqui é o pulso. E aqui está o dedo. Lembra de como fazer aqui dali? O Rei Leão me ensinou a fazer isso aqui, ó. Legal. Puxo pra cá. Eu vou levando. Aqui. Perfeito. Aqui, ó, tem um monte de carne, pelo, coisa tal. Ó, tadinho. Pronto. Lembra a história da coxa que eu expliquei para vocês assim, ó? Veja o pernil, ó o pernil. Aqui tá o fêmur, aqui tá o ilíaco, aqui tá a perna, ó o pernil, ó o pernil. Viu? Pernil.
treina a forma. E aqui, ó, calcâneos, o pezinho. 1, 2, 3. Aí está. Eu acho que vai funcionar. Eu não vi aquele negócio de 1 hora. Que bom. E o outro? Tá aqui, ó. Calcâneos. Aqui faltou. Eles erraram aqui, acabei de ver. Pronto. Calcâneos. Pezinho. Eu acho que eu errei a proporção. Eu fiz um gato mais achatadinho. Eu errei. Normal. Eu deixei mais apertado. Não, eu não errei. Esse gato tem uma proporção e esse gato tem outra proporção. Se eu medir daqui até aqui, ele dá menor. Se eu medir daqui até aqui, ele dá menor. Peraí. Esse gato não é esse gato. É outro gato. É óbvio que vai ficar diferente. Agora entendi. Tá. Esse aqui é o quê? O que é isso daqui que eu fiz aqui? Ah, lembrei. É o braço. Veio pra cá. E aqui tá a outra pata. Entendi o que eu fiz. Então esse aqui é um outro gato que eu fiz. Eu errei o desenho. Claro que vai dar um cachorro. Claro que não vai funcionar. Porque um osso está numa proporção. E eu fiz um outro osso na outra proporção. Não tem problema. A gente dá um jeito. Como? Isso daqui tem esse retângulo. Esse aqui tem o focinho. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Já foi passado. Achei. Muito obrigado, Wender. É dos poses. Ótimo. Ó, isso daqui tá assim. E esse eu puxo pra lá. Isso é falta de planejamento da minha parte. Bem aqui vai estar o olho do gato. E bem aqui está o focinho do gato. E eu encho de pelo assim. Eu errei um pouco a proporção, por isso não vai ficar muito parecido e eu me perdi, tá certo? Que eu me baseei neste e eu construí esse aqui a partir daquele. Só que esse é outro osso, então é um outro gato. Por isso não vai funcionar. Tá. Mas valeu a tentativa. O cara não para de tentar, meu. O olho é mais baixo. Ficou um gato disforme. Eu fui ver um esqueleto, né? Eu não fui conferir. Tenho que lembrar disso na próxima aula. Beleza. Na próxima aula, nós vamos fazer esse gato novamente e vamos ver vários gatos. E dessa vez não vou cair nessa armadilha. Beleza? A gente vai ver as patas e vamos terminar gatos amanhã. Fechou? Se der tempo, a gente abre a parte... Não, dinossauros. Isso. Quem falou de mãos e pés? A gente vê isso depois também. Então, até amanhã. Me siga, me curta, me compartilhe. Valeu pelos 34.3K. E até amanhã. Me siga, me curta, já falei? Ok. Até mais pra vocês. Eu vou dar uma olhada aqui em vocês pra ir seguindo. Fui. Tô indo. Terminar agora. Eu acredito que o que está acontecendo de errado seja a posição do olho do gato. E é exatamente isso. Se a gente pensar na parte de crânio, nós temos aqui, ó. Esse osso tem esse órbite, esse orbital que está aqui. E eu coloquei o olho para trás, o que não tem sentido nenhum. Se eu modificar isto desse jeito, vamos deixar bem claro isto, e colocar o olho na posição que eu tinha desenhado anteriormente aqui, ele começa a melhorar, não é verdade? E outra coisa, a boca. Nós estamos vendo um gato de perfil. Lembra que de frente ele faz esse Y assim, ó. Aqui, ó. Em curva. E aqui está o focinho. Então, se a gente pensar nesse focinho, nesses termos, nós vamos ter isso daqui mais ou menos assim. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui tá, ó. E veja, já começa a ganhar uma forma um pouco mais interessante. Aí, ó. Lembra aquele fechamento do leão que a gente fez aqui, ó? Com essa puxada pra cá? Ele já dá um bom aspecto. Aí, o resto é o resto.
que nós vamos traçando, fazendo, até ter o nosso gato. Como eu disse, a lapiseira não é um bom material para fazer as texturas. Deixa eu ver se eu acho um lápis. Aqui. É HB. Também não é muito bom o HB, mas é o que eu achei aqui na velocidade. Vamos lá. Então, eu começo a fazer os rajados em forma de Y. E a gente vai puxando os pelinhos, as costas, cervical. Ó, ele já começa a dar um aspecto diferente. E é isso que a gente quer, né? A gente quer procurar um caminho aqui para que o gato aconteça. Ó, já tá dando um aspecto de gato, certo? Amanhã a gente vai ver melhor isso.